Já de volta com o Estúdio Sat e agora nós vamos falar sobre freelance. Você tem dúvidas a respeito deste assunto? A gente vai conversar hoje com a Ana Matos, ela é freelance e vai esclarecer todas as dúvidas pra gente aqui no Estúdio Sat. Tudo bom, Ana? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui. Então, quais são várias questões surgem na nossa cabeça em relação a isso de freelance? Dá certo ou não? Qual é o principal ponto que a gente precisa tocar para aquela pessoa que diz, quero ser freelance? Eu acho que o freelancer, na verdade, é o início de tudo. É quando você saiu do teu emprego formal e aí você percebe que você tem um caminho profissional que dá para seguir, mas ao mesmo tempo você ainda não abriu uma empresa. Uhum. Então eu acho que é exatamente o ponto de decisão para você ver qual é o caminho que você quer seguir. Uhum. Então, no meu caso, eu sou designer e aí comecei trabalhando com outras empresas e tudo isso, mas percebi que o meu tempo, de acordo com aquelas empresas, não cabia. Uhum. Eu tinha outros desejos individuais de terminar uma outra faculdade, ter mais tempo com os meus avós, coisas assim, que a gente consegue ter quando a gente é um freelancer ou a gente tem uma empresa própria, né? E aí, como eu era autônoma já, né, por ser designer, eu conseguia resolver muita coisa para alguns clientes, percebi que daria para começar esse trabalho sozinha. Mas tem que entender que você não você não está contratado por ninguém. Então, você tem que ir atrás do teu cliente e você tem que ir atrás de resolver o problema do cliente, né? E no início, acredito que surgem muitas dúvidas e muitos pontos negativos surgem na nossa cabeça, sim, né? Os principais pontos negativos é você não ter essa segurança nenhuma, porque normalmente, por exemplo, no meu caso, eu saí de um emprego formal para ir para ser autônoma, né? Para ser freelancer. E aí eu logo já tive esse break em relação a valores. Então você já não tem aquele valor mensal. Você tem que se organizar melhor quanto às suas contas, o que você tem que investir, o que você não tem que investir. Você tem que ter mais coerência naquilo que você gasta ou deixa de gastar. Então, talvez ser mais controlado. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom porque você aprende, né? Você sabe que você não tem aquele pagamento no dia 5, vamos dizer assim, então você não tem como contar com esse valor. E aí você começa a refazer toda a tua vida. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque você faz as coisas a partir daquilo que você escolhe. Uhum. Então, você é dono da tua empresa e você é dono de si. Você é dono do teu tempo, do local que você quer trabalhar. Por exemplo, no meu caso, eu preciso às vezes de internet, mas não obrigatoriamente. Então, eu posso trabalhar dentro de um flutuante, por exemplo. Se eu tiver que só produzir material, hoje eu quero passar o dia, eu quero 3 horinhas e eu posso ir lá para o flutuante, levo meu computador, trabalhei as 3 horinhas e aproveitei o resto do dia. Isso não seria ótimo dentro de qualquer ideia de vida? Então, eu acho que é o primeiro passo para você perceber que você pode ser dono de si e controlar uma vida independente, né? Inclusive, eu coloquei aqui algum dos pensamentos negativos que geralmente as pessoas têm. Se meu negócio não tiver sucesso, e se eu não gostar do meu produto, e se eu não aguentar o fato de ter que trabalhar tanto, quantos clientes necessito para tornar um negócio rentável? Essa acho que acredito é um ponto também. Eu acho que isso depende muito também do caminho que você trabalha. Mas assim, sendo claro, se você não gosta do seu produto, se você acha que esse produto não vai dar certo, eu acho que você nem começaria um emprego, uma empresa em relação a isso. Não se arriscaria a esse ponto. Não se arriscaria em nada. Então, você tem que estar ciente de que aquilo que você faz alguém precisa daquilo. Então, se você já tem normalmente, quando você trabalha para alguém, você já sabe que tem um caminho, que tem um déficit de pessoas para fazer aquele trabalho, e aí você vê aquele nicho e aí você começa a entrar nessa perspectiva. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, para eu me tornar um freelancer, eu tenho que entender quais são as necessidades do mercado. Se o mercado ele tem abertura para aquilo que eu quero, ok, vai ser muito mais fácil essa pressão aí individual, né? Mas se eu tiver uma dúvida quanto a esse mercado, então você tem que estudar um pouquinho mais, que é sinal de que você não está preparado. Porque quando você tem certeza daquilo que você quer fazer, você vai encontrar um meio. Você vai encontrar um meio, seja fazendo um brigadeiro, seja sendo um advogado, tendo o seu escritório como advogado. E para iniciar o seu escritório, às vezes, por exemplo, você não tem dinheiro para fazer
para alugar um escritório. E aí tem, por exemplo, a saída como o coworking, né? Ou atender em casa e etc. Mas nesse meio tempo você acaba sendo um freelancer. Então você respeitar como se você fosse o seu próprio chefe mesmo. Então, pensar que o teu trabalho é o teu trabalho e você precisa de horas para aquilo, você precisa de dedicação para aquilo. Então, essas dificuldades, elas acabam sendo transpassadas quando você percebe que você está seguindo o caminho, você está respeitando aquilo que, de fato, você ou estudou ou trabalhou para fazer, né? Para ser excelente, para ser melhor. E você já está há quanto tempo, Ana, como freelancer? Como freelancer só, eu já estou há uns 2 anos e meio. Então, eu saí do último escritório que eu trabalhava e resolvi trabalhar por mim própria. Mas agora eu já estou num coworking, então tem outro tipo de recepção para o cliente e tudo isso. E aí eu estou há 2 meses. Então já está sendo uma outra experiência. Eu saí de home office para trabalhar nessa divisão de horários tendo um local. Mas e aí isso também muda toda a forma de administrar, porque você, querendo ou não, vai ter um outro gasto, que não era só o home office, mas você ganha networking, você ganha visibilidade, você ganha um monte de outras coisas. E eu acho assim, principalmente do freelancer, o que eu percebi é que eu comecei a ter capacidade de perceber onde eu falhava, entendeu? Porque como eu não tinha uma empresa de suporte por trás, ou outras pessoas que pudessem tapar o buraco por mim, você percebe o que você tem que melhorar. E aí, então, desses 2 anos pra cá, percebi que evolui como pessoa, como profissional, como talvez filha, tudo isso, porque você se sente com um bom retorno, né? E a gente vai continuar conversando, tá bom? Tá bom. Um pouquinho mais a respeito do teu trabalho e sobre o freelance também, o pessoal que estiver em casa, que tiver alguma dúvida, lembrando, você pode mandar mensagem pra gente também lá no nosso Facebook, tá bom? Olha só, gente, o inquérito da Polícia Militar mostra o desaparecimento de 29 armas da PM desde 2014. A investigação começou em março deste ano, após inspeções realizadas nas unidades da PM para localizar as armas extraviadas. Segundo o órgão, 16 já teriam sido localizadas em unidades da polícia. Segundo o inquérito, há suspeita de que o crime de natureza militar e transgressão de disciplina dos encarregados das armas. Os 4 PMs citados por transgressão de disciplina ainda não tiveram confirmação de indiciamento. O Estúdio Sat vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar conversando aqui com a Ana Matos. A gente volta já.